Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, dia 4, domingo, dia de solenidade de São Pedro e São Paulo. Hoje a homilia diária se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 ao 19. Você que tem a sua Bíblia, abra. Se não tiver Bíblia, use a sua liturgia e vamos acompanhar a leitura, a reflexão dessa leitura de hoje. Chegando ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, meus queridos irmãos, essa é uma leitura, né? É um texto denso, um texto muito conhecido por nós católicos, né? Um texto que Jesus Cristo, ao ser contestado pelos fariseus e saduceus, né, que pedem um sinal, né, mais para trás, Jesus pergunta, interroga os seus discípulos, né, ele quer se dar a conhecer, quer mostrar a sua divindade, e pergunta aos discípulos o que os discípulos pensam que Jesus é. Jesus interroga e notamos que os discípulos ainda não conhecem Jesus, né? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas nesse caso aqui a maioria do povo estava enganado. O povo achava que Jesus Cristo poderia ser um profeta, poderia ser um enviado de Deus, mas só que Jesus se volta para os seus e pergunta. E essa voz é a voz que devemos nos perguntar, que deve ecoar em nosso ouvido. Né? Que dizeis que eu sou? E vós, que dizeis que eu sou? Nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos falar sobre a inspiração do Espírito. Assim como Pedro, né, foi revelado, ele não falou por si próprio, né, pela carne, pela matéria, mas sim inspirado pelo Espírito. Tu és o Filho de Deus. Isso é o que devemos dizer, isso é o que devemos professar, né, a cada dia, a cada instante. Né? Isso é o que devemos levar a nossa vida, saber, reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, né, o Deus Altíssimo. E a leitura vem dizer, né, como nós já conhecemos, e aí é onde Cristo institui a sua igreja, através da inspiração de Deus, através de Pedro, que é a rocha, uma pedra, né? Pedro sendo uma pedra, né? Ele edifica a sua igreja, porque Jesus disse que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, né? E sabemos que Simão, né, que foi modificado o seu nome para Pedro, Jesus o disse: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, sabemos que a igreja de Cristo, nos últimos tempos, a todos os tempos, foi atacada, né? E essa leitura nos envolve, né, a proclamar, né, que a única igreja
de Cristo verdadeira é a nossa Santa Mãe Igreja Católica, porque foi instituída pelo próprio Cristo na pedra chamada Pedro. Essa pedra que vem desde 2000 anos, né, que é o vigário da Igreja de Cristo. Pedro foi constituído vigário. Aqui a leitura é bem explícita. E a igreja tem a autoridade dada por Cristo de ligar e desligar, de perdoar pecados e reter. Cabe a nós, como discípulos, que somos como servos, estarmos ligados nessa igreja, fazermos parte, porque Cristo quer que nós estejamos ligados, né, na videira verdadeira que é Cristo. E Cristo fala em outra leitura, né, o galho que está fora da árvore, que é cortado, ele acaba secando e vai morrer, vai murchar e vai ser jogado, lançado ao fogo. Assim é o cristão que está fora da igreja. Vai perecer nos seus conhecimentos de cristão. Vai querer falar pela voz aqui desse povo. Jesus é um profeta, quem sabe, né? E aí sabemos que nós devemos falar através de Pedro, né, que professou a fé que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, meus queridos irmãos, ficamos com essa palavra que Jesus Cristo para nós é o Cristo. Nós servimos ao Cristo verdadeiro, aquele que é Filho de Deus. E para nós fazermos parte dessa igreja, nós devemos fazer e imitar, né, os discípulos dele, assim como São Paulo, nesse dia de solenidade de São Pedro e São Paulo, imitar as suas ações, as ações dos santos, para que tenhamos uma perseverança e nos fortifiquemos, né, na caminhada, porque a caminhada é árdua e é dolorosa, mas para aqueles que não reconhecem que Cristo é o verdadeiro, é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Aqueles que não têm essa fé viva, acabam que andando às escuras, meio às apapadelas, né? Então vamos ficar com essa reflexão, que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia, né? Aqui na reflexão, a Bíblia vem dizendo, este é um texto denso e elaborado, compila o fato tal qual a comunidade entendeu e viveu. Trata-se de identificar o ser da pessoa de Jesus, né? Jesus pergunta qual a opinião que o povo tem a seu respeito. A interrogação aberta nos tempos de Jesus continua igualmente aberta nos nossos dias. A resposta pode ser dada sob o ponto de vista do povo, da apreciação humana deste personagem histórico, ou do ponto de vista de Deus, o da revelação, né? Vai ficar se nós temos essa fé, se nós vamos declarar através do ponto de vista do povo ou através da revelação de Deus, né? O povo bom que presenciou a atividade de Jesus, considera-o um enviado especialíssimo de Deus para preparar a era messiânica. Simão declara que Jesus é o Messias esperado e Jesus o confirma declarando que a confissão procede de uma revelação do Pai, né? Então vamos ficar com Pedro, com essa profissão de fé da igreja. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.